O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 1. Ele diz: nós, na qualidade de cooperadores com Ele, cooperadores de Deus, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Primeiro ele diz, na qualidade de cooperadores. A palavra aqui traduzida cooperadores, sinergia. Cooperar é operar juntamente com, é trabalho conjunto. Então Paulo está deixando claro, Deus não trabalha sozinho. Nós temos que trabalhar com Ele. Há uma interação entre Deus e os homens. Ele diz, na qualidade de quem tem que cooperar, a exortação que eu vou fazer tem que ser entendida sob essa lente, cooperação. E diz, eu exorto vocês, não recebam a graça de Deus em vão. Quem está dizendo, Deus está liberando graça. Tem um fluxo da graça. Da parte de Deus, o fluxo da graça não será estancado. Mas você pode se privar do que Ele está liberando. Então imagine um eletrônico ligado à tomada como um computador. E alguém simplesmente passa e corta o fio da tomada. Ainda tem energia lá? Tem. Ele ainda está sendo liberado o fluxo de energia? Sim. Mas porque houve uma desconexão com o fluxo, aquele eletrônico que depende de energia não vai funcionar. Não é por má vontade da eletricidade. É simplesmente porque houve uma desconexão. E a Bíblia está dizendo, tomem cuidado para não se excluir da graça de Deus. Quem está acompanhando a ideia? Então, o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas e ele diz, eu não anulo a graça de Deus. Por que ele diria isso, se não é possível anulá-la? Seria quase que a mesma coisa que hoje em dia alguém queria se orgulhar e dizer, eu não mato Deus. Mas Deus não pode ser morto. Do que é que você está se orgulhando? Então Paulo está falando sobre anular a graça. E diz, então não receba a graça de Deus em vão. E você precisamos entender como o perdão que eu e você recebemos de Deus foi liberado sobre nossa vida. Graça. E quando entendemos isso, que o perdão de Deus é uma expressão da graça, o que significa a decisão de não perdoar? Em Mateus 6, 14 e 15, ali naquele contexto da chamada oração do Pai Nosso, que nos ensina a declarar perdão sobre os outros, Jesus termina dizendo, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Como recebemos o perdão de Deus? Graça. Mas quando nos recusamos perdoar o próximo, Deus está dizendo, eu vou retirar o fluxo da graça que te oferece perdão, pela sua decisão de não perdoar. Então a escolha de não perdoar nos priva do fluxo da graça de Deus. Não podemos olhar para isso e achar que é apenas um assunto relacional ou de ordem sentimental. Nós precisamos entender que, em essência, ele diz respeito a questões espirituais, por isso que está relacionado com a nossa santificação. Na parábola do credor incompassível, em Mateus 18, Jesus fala de um camarada que era uma dívida impagável quando você faz aquela conta. O tempo, os anos de trabalho, ele não conseguiria pagar aquilo. E a Bíblia fala que aquele senhor, aquele rei o perdoou. Mas depois ele encontra um conservo que ele devia algo bem menor, comparado à dívida eterna que ele tinha. Mas ele começa a sufocar aquele camarada dizendo, você tem que pagar o que me deve, e não oferece perdão. A Bíblia diz que quando o rei toma conhecimento disso diz, bota ele na prisão. Estou revogando o perdão que eu dei a ele. O que é que Jesus está falando? Eu e você recebemos o perdão de uma dívida imensa da parte de Deus. E Deus está dizendo, se você não pode compartilhar com os outros o pouco do que eu te ofereci, eu revogo o que eu te ofereci. Quando você pensa nisso, gente, quando cada um de nós para realmente pensar nisso, a pergunta é, por que eu vou brincar com ofensa ou ressentimento? Nós precisamos entender que quando Deus nos chama a andar em perdão, Ele está pensando no nosso bem. Porque a gente tem essa inclinação, como eu disse no início, de achar que é injusto. Ou só eu que tive essa crise. Muitas vezes dizia para Deus, o camarada foi o que fez, vai ficar por isso mesmo, e eu ainda perdoo. Ele já me machucou e eu deixo para lá, cadê a justiça? Quando a Bíblia diz, amados, não vos vingueis a vós mesmos, Deus não está dizendo, olha, vamos deixar por isso na injustiça. A Bíblia diz, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Quando eu e você decidimos não vingar, a gente está colocando a situação nas mãos do reto juiz.
Não significa que não haverá justiça, significa que ele determinará a justiça. Embora esse juiz é misericordioso, porque quando você é o ofensor, você está esperando que ele tenha misericórdia de você. Quando você é ofendido, você não quer que Deus tenha misericórdia do outro lado. E Deus consegue lidar bem com todas as partes, porque a Bíblia diz que Ele nos ama e não faz acepção de pessoas. Eu fico perguntando para Deus, a gente deve dar um trabalho enorme. O Senhor tem que ser muito Deus para conseguir lidar e equilibrar todas essas coisas juntas. Mas algo que tem que ser certo para mim e para você é que Deus não é injusto. Os antigos diziam que o ressentimento é algo semelhante à atitude de quem todo dia toma um pouco de veneno, esperando que quem o ofendeu morra. Quem está morrendo é ele. Então Deus não está sendo injusto com você quando te pede para perdoar. Ele está dizendo, você já foi ferido e eu estou correndo o risco de perder você. Porque você vai se privar da graça de Deus, vai comprometer o processo de santificação, vai interromper o nosso relacionamento e você será o grande prejudicado. Em outras palavras, é como se Deus estivesse tentando gritar para mim e para você, eu estou tentando salvar você e não trolando você. E esse entendimento bíblico precisa estar dentro de nós, porque muitas vezes, já que é uma maneira como o diabo leva vantagem, ele sabe jogar com as emoções. Ele sabe alimentar esse sentimento de injustiça justamente para que a gente não perdoe. E quando eu olho para a Escritura, eu vejo que a falta de perdão, ela é chamada na Bíblia de prisão. Tanto na parábola do credor incompassível, quando ele joga na prisão, e outra, não é só na prisão. E dizia, o entregue aos verdugos. Verdugos são torturadores. Essa prisão não é a prisão literal. Quando você só lê a declaração de Jesus, feita lá em Mateus, no capítulo 5, no versos 23 a 26, eu quero refrescar sua memória com o texto, embora ele seja conhecido. Jesus diz assim, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você. Interessante que aqui não é nem só você ter algo contra o outro. E às vezes lembrar que o outro tem algo contra você. E às vezes a gente tem a mania de dizer, não fiz nada demais, mimimi dele. Mas Deus está falando de uma escolha de andar em paz. Onde a gente não apenas oferece perdão a quem nos ofende, mas onde a gente tenta consertar quando percebe que consciente ou inconsciente, com intenção ou sem intenção, ofendemos. Ele diz, e se lembrar que o irmão tem algo contra você, deixa diante do altar a oferta. Ele diz, não entrega ainda não, põe ela no stand-by. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Resolveu isso? Volte e faça a sua oferta. Algo que eu e você precisamos entender é que nossos relacionamentos, ou a maneira como escolhemos vivê-los, não tem um impacto só na horizontal, a maneira como lidamos com as pessoas, mas eles afetam a vertical, o nosso relacionamento com Deus. É por isso que Pedro diz, maridos, amem as vossas esposas, honrem as vossas esposas, tratem-nas como vaso mais frágil. Ele não está só dando uma dica de um marido sábio, dizendo, meu amigo, se tu quer ter um pouco de paz e harmonia debaixo do teto, um pouquinho mais de alegria, trate bem. E diz assim no final, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Então ele está dizendo para os maridos, os cabeças do lar, ele está dizendo, cabeção, se você não tratar direito sua mulher, você não tem um problema só na horizontal, o que já não vai ser bom para você. Você tem um outro na vertical. Suas orações serão interrompidas, porque a forma errada de viver relacionamentos interrompe o relacionamento com Deus. Paulo escreve a Timóteo e diz, eu exorto, pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Definição de mãos santas, sem ira nem contenda. Ira e contenda é o quê? Pecado de relacionamento. A menos que você tenha a habilidade de se irar consigo mesmo e só contender consigo. O que normalmente a gente não costuma presenciar. Outro dia eu soube de uma pessoa que ele era tão problemático, mas tão problemático, que morava sozinho e fugiu de casa. Mas salvo esse tipo de exceção, problema de ira e contenda é com os outros, não é com a gente. E a Bíblia está dizendo que isso vai afetar o quê? A vida de oração, o relacionamento com Deus. Quem está entendendo? Quando a Bíblia diz, não se prive da graça de Deus, ele está dizendo, tolinho, se você continuar essa ideia de manter a amargura, o ressentimento, o grande prejudicado será você e não apenas nas suas emoções. Bom, verso 25. Entre acordo, de Mateus 5, entre acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade, eu lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Alguns acham que Jesus estava falando só de evitar a prisão natural, por meio de um acordo. Mas quando
eu e você olhamos o pacote do ensino de Jesus, inclusive Mateus 18, a parábola do credor incompassível, que diz que vai para a prisão, que vai ter tortura. Nós entendemos que a Bíblia está falando em essência de uma prisão espiritual. Quando eu e você nos privamos da graça, saímos da esfera da ação de Deus, entramos num lugar onde Satanás leva vantagem, ele consegue nos prender. E além de prender e amarrar nossa vida, a Bíblia diz que essa prisão tem verdugos, torturadores. Muitas pessoas têm sofrido desnecessariamente porque caíram nessa armadilha. Sofrem no plano espiritual, sofrem no emocional, sofrem no físico. Inúmeras enfermidades se manifestam tendo origem na falta de perdão. Alguns dizem, isso não é patológico. Falei, então que seja espiritual, mas que vai ter verdugo, vai. E eu não quero saber qual a origem, eu quero evitar o problema. E a Bíblia nos pontua um comportamento que pode nos proteger disso. Quem está entendendo, diga amém.